Om Gyanatimmirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribhajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando a leitura do capítulo 10, verso 3. Apenas aquele que me conhece como o não nascido, sem um início, e como o supremo controlador de todos os mundos, está livre da ilusão dentre os mortais e está completamente livre de todos os pecados. Ou seja, se você entende a natureza transcendental de Krishna, se você conhece Krishna como sendo a suprema personalidade de Deus, significa que você já está livre da ilusão e a sua jornada aqui neste mundo material também já está próxima do fim. Verso 4 e 5. Inteligência, conhecimento, desapego de ansiedade, tolerância, honestidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade, perturbação, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e críticas. Todas essas diferentes qualidades dos seres humanos, na verdade, se originam de mim, Krishna diz. São originadas de mim. Ou seja, tudo que existe, existe porque antes existe em Krishna. Tá? Todos os aspectos da personalidade humana, de alguma forma, eles existem em Krishna. Porém, quando se manifesta na natureza humana, ele assume um reflexo pervertido, assume uma função muitas vezes oposta, né, e corrompida, não sendo capaz de expressar a natureza pura e original daquele sentimento. É algo difícil no começo de as pessoas compreenderem de modo geral, né, como Krishna pode ter algumas más qualidades. Não é que ele tenha más qualidades, é porque no contexto do mundo transcendental, essas qualidades elas têm um outro aspecto, elas têm um outro sentido. Não necessariamente ruim. Só que aqui no mundo material, elas assumem um outro lado. O mundo material é exatamente o reflexo pervertido do mundo transcendental. É como uma árvore na beira de um lago. Você vê o reflexo dessa árvore na superfície do lago, tá? E parece que são duas árvores, né, exatamente opostas. Só que quando a superfície da água do lago tremula, aquela imagem também tremula. Mas a árvore original, ela não se altera. Tá? Então, mesmo que sobre uma superfície imóvel, né, como se fosse um espelho, né, aquela árvore refletida pareça ser idêntica à árvore original, né, você não vê, obviamente, diferença alguma. Né, se você inverte a fotografia, você pensa que era o oposto. Né, você vai achar que a árvore refletida é a árvore original e vice-versa. Existem vários efeitos assim em fotografia. Só que quando Maya atua, quando a ilusão da energia material atua,
aí você percebe que aquela superfície ela vai alterar, né, a imagem da árvore original, enquanto que a árvore original permanece imóvel. Aí você entende qual é a original e qual é a falsa. Então, a superfície do lago ela é o mundo material, né? E quando a água tremula, significa a ação da energia ilusória, né, que vai perverter este reflexo da natureza original. Então, não dá para pensar em nada que exista aqui que já não exista lá, na morada transcendental. Só que a diferença é que aqui ela tem um aspecto negativo. Muitas dessas qualidades têm um aspecto negativo, enquanto na morada transcendental de Krishna, todas elas têm um aspecto positivo. É um estudo, uma análise bastante profunda e muito interessante de ser feita separadamente. Eu não quero adentrar neste tópico aqui agora, mas nós podemos fazer um paralelo de todos os sentimentos, né, de todas as emoções e aspectos e qualidades, características existentes e explicar de que maneira, né, ela se manifesta lá na morada transcendental de Krishna. Né? Verso 6. Os 7 Maharishis, como Marichi, antes mesmo deles, né, os 4 Brahmarishis, como Sanaka, né, Sananda, Sanaka, Sanat Kumara, né, os 14 Manus, como Swayambhuva Manu, todos nasceram da minha forma, conhecida como Hiranyagarbha, né, ou Garbhodakashai Vishnu, né, através da mente. E essa raça humana, ela vem populando, né, este planeta através dos Brahmanas, né, e de outros que também se tornaram progenitores ou discípulos, né, e pelos discípulos dos discípulos. Ou seja, os primeiros seres criados foram criados através da mente de Vishnu. Eles não foram concebidos como nós somos hoje, através do útero. Eles são todos criados pela mente. Mais tarde é que deu-se início à concepção através da relação física entre homem e mulher. Anteriormente, não. Nasciam todos da mente. Depois passou para o nascimento uterino, mas pela concepção também mental. Tá? Ou seja, o homem transferia mentalmente, né, a sua parcela, né, de energia masculina para o corpo da mulher, e assim gerava-se o bebê. E isso também foi perdido, esse poder mental também foi perdido, e agora o homem tem que usar o seu aparelho reprodutor para fazer essa concepção, né, da vida no corpo da mulher. Verso 7. Aquele que, de fato, conhece todas as minhas opulências e os princípios de Bhakti Yoga, ele se torna, então, dotado de um conhecimento impecável sobre mim. Sobre isso não há qualquer dúvida. Então, aqui nesse verso, Krishna ele vai novamente fazer a associação, né, do Vibhuti Yoga, do Yoga das opulências, com Bhakti Yoga. Então ele diz: aqueles que de fato conhecem a minha Vibhuti, as minhas opulências, né, e o princípio de Bhakti Yoga, eles então, dotados de um conhecimento perfeito sobre mim, né, obtêm a liberação. Quanto a isso não há nenhuma dúvida. Então sempre Bhakti Yoga vai estar associado com as demais yogas. Do contrário, a perfeição não é possível de ser alcançada. Aqui tem o verso 8, um verso muito famoso também. Aham sarvasya prabhavo matas sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava shamam vita. Krishna diz: eu sou a fonte de ambos os mundos, materiais e espirituais, transcendentais. Tudo emana de mim. O sábio
que conhece este assunto muito bem, se ocupa na minha adoração. De que maneira? Com emoções transcendentais que vêm do seu coração. Então, novamente, essas emoções transcendentais que vêm do coração, né, a adoração, é o processo de Bhakti Yoga. E Krishna claramente diz, eu sou a fonte de tudo. Ou seja, eu sou Deus. Deus vem à Terra e se revela, eu sou Deus. E ele explica, né, todos os detalhes, dessa ciência, né, do que é ser Deus. Ser Deus também é uma ciência. Né? Ser Deus também tem os seus princípios, também tem os seus propósitos, tem toda a sua filosofia, etc, etc. Né? Esse verso ele tem um comentário muito especial de Srila Bhakti Rakshashridhara Goswami Maharaj, que é extremamente irascica e faz uma associação com o humor das gopis. Então, após o término da leitura deste Bhagavad Gita com comentário de Gurudeva e de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eu gravarei aulas sobre os 4 principais versos do Gita, chamado de Chatushloki, com o comentário de Srila Bhakti Rakshashridhara Goswami Maharaj, que é simplesmente nectário e muito profundo para devotos realmente mais avançados já na compreensão do Bhagavad Gita. Eu vou também disponibilizar aqui no canal de alguma forma. Correto? Então, verso 9. Um verso muito famoso também. Machitta madagata prana bodhayanta parashparam katayanchas chamam nityam tushanti cha ramanti cha. Aqueles cujas mentes estão absortas em mim e cujas vidas são devotadas, né, de coração para o meu serviço, eles conquistam grande satisfação e bem-aventurança por constantemente iluminar uns aos outros com as verdades fundamentais sobre mim e executando o kirtan do meu nome, forma, qualidades e passatempos. Esse verso também tem um comentário muito profundo de Srila Sridhara Maharaj, também será incluído na próxima série de aulas que eu vou gravar sobre o Bhagavad Gita. E assim a gente vai cobrir toda a extensão, pelo menos revelada até então, sobre o Bhagavad Gita, tá? E cobrindo assim os diferentes aspectos, né, de Tattva e de Rasa, que são as 2 considerações da filosofia Gaudiya. A consideração do princípio filosófico e a consideração do princípio da troca sentimental. Porque Bhakti ela é baseada na troca sentimental. Né? Bhakti não é apenas uma exposição de ideias. Bhakti é a expressão de emoções. E quando essas emoções elas se misturam e quando elas interagem com a fonte dessas emoções, que é o próprio Krishna, aquele que inspira as emoções surgirem, o resultado é o que a gente chama de rasa. Tá? Então existem essas 2 considerações, o princípio filosófico e o princípio da interação amorosa, o princípio do sentimento. Né? Então vamos... Então aqui no comentário Srila Gurudeva diz que esse verso é um verso muito especial. Por quê? Porque ele vai evidenciar a especialidade, né, ou a relevância, né, do processo de Kirtan, do cantar dos santos nomes, como sendo a forma mais fácil, né, de você se conectar com Krishna. Não só cantar os santos nomes, mas também de relatar, como Krishna diz, os seus passatempos, quando ele diz forma, qualidades, passatempos e nomes, significa falar sobre os diferentes
passatempos de Krishna. Então, quando os devotos estão reunidos, a única coisa que lhes satisfaz é falar sobre Krishna. Não há nenhum outro tópico, né, que satisfaça mais os devotos do que Hari Katha. Então, especialmente as gopis, né, elas só falam sobre Krishna. Né? E quando Krishna desaparece, quando elas não estão na presença de Krishna, a única coisa que resta para as gopis é começar a lembrar-se das qualidades de Krishna e iluminar umas às outras, né? Compartilhar dessas informações, desses relatos, né? Para que aquele sentimento de saudade diminua, né? Para que a dor não seja muito grande. E foi aí que surgiu o Gopi Gita, uma das canções mais famosas, que está no Srimad Bhagavatam, no 10º canto do Bhagavatam. Então, nós temos aí, então, nesse verso, Krishna claramente explicando como o cantar, o falar, o pronunciar dos santos nomes é muito importante. E aí vem o verso 10, que também é um verso muito importante. Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi jogam tam yenamam upayanti te. Para aqueles que me adoram com amor e sempre buscam pela minha associação eterna, eu lhes dou o conhecimento transcendental, através do qual eles podem me alcançar. Ou seja, quem tem o desejo de servir a Krishna, quem tem amor por Krishna e busca a associação eterna dele, Krishna vai lhes dar, né, o discernimento, Krishna vai lhes dar a inteligência, né, a capacidade de buscar o caminho correto para chegar até ele. Então, primeiro nós temos que demonstrar o nosso interesse, o nosso amor, a nossa satisfação, né, pelo serviço de Krishna, para que Krishna possa nos iluminar, né, com a capacidade de discernimento, de compreensão de todas as verdades, né, referentes a ele. E assim nós poderemos ser capazes de compreender o que as Escrituras nos dizem, né? Seremos capazes de compreender os verdadeiros sentimentos que nós devemos cultivar em relação a Krishna, né? Porque nem todos os sentimentos que nós temos, por mais que sejam positivos em relação a ele, são de fato favoráveis, né, na prática de Bhakti. Então tudo vem, na verdade, por uma clareza, por uma iluminação mental que Krishna vai nos dar. E este verso também ele tem um comentário muito profundo de Srila Sridhara Maharaj, que eu também vou compartilhar com vocês na próxima série de aulas. Então vem o verso 11, que também é um outro verso muito importante, que Srila Sridhara Maharaj também comenta. Tesham mevanu kampartam aham agyana jamtama nashayami atma bhavasto gyana dipena bhashvata. Apenas através da compaixão, né, dos devotos que estão exclusivamente devotados a mim, eu, né, habitando a inteligência deles, destruo com a lâmpada, a lamparina, né, a chama do conhecimento transcendental, a escuridão da existência material, que é nascida da ignorância. Então, esse verso vem na sequência do verso anterior, onde Krishna diz que ele vai dar a inteligência para a pessoa poder chegar até ele, ou seja, ele que repete nesse verso, no verso 11, dizendo que ele com a chama do conhecimento vai eliminar a escuridão do coração deste devoto.
Os comentários de Srila Gurudeva e de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur são muito pequenos sobre esses versos, é por isso que eu não estou lendo. Não é que eu esteja pulando, na verdade, é porque simplesmente eles basicamente não comentam esses versos, tá? E é por isso que eu mencionei o fato de trazer o comentário de Sridhar Maharaj, que é extremamente rasika, né, dentro de Madhurya Rasa. Então, é isso que a gente está encontrando aqui pela frente. Então, versos 12 e 13. Arjuna diz: eu sei que você é a suprema verdade absoluta. E também conheço a sua morada suprema. Você é supremamente puro e o destruidor da impureza da ignorância. Grandes sábios como Devarishi Narada, Asita, Devala e Vyasa também glorificam como sendo a personalidade eterna, a personalidade transcendental e o Senhor Supremo, que é não nascido e onipresente. Agora, você está pessoalmente dizendo isso para mim. Então Arjuna ele começa a cair em si. Ele começa a perceber que tudo que ele sempre ouviu de grandes personalidades santas a respeito de Krishna, agora se confirmam quando o próprio Krishna, diante dele, diz as mesmas coisas, repete as mesmas coisas. Verso 14. Ó Keshava, eu aceito tudo o que você me disse como sendo verdade, porque nem os semideuses, nem os demônios compreendem a verdade essencial sobre você e sobre o seu nascimento. Então, sempre me perguntam, quem são os semideuses, qual é a posição deles? Não é porque eles têm o nome de semideus que eles sejam mais próximos de Deus do que nós, humanos, ao contrário. Nós humanos estamos muito mais próximos de Deus do que os semideuses. Eles recebem esse nome porque eles administram funções da criação material. A natureza em si, ela é toda administrada, né, pelos semideuses. É por isso que eles recebem esse atributo de ser Deus, né, porque eles estão controlando a criação, né, mas só na parte física e motora. De fato, essa relação com Deus, essa compreensão de Deus, a devoção, eles de fato não têm, né? Ou se tem muito pouco, tá? Mas é através dos seres humanos, desse nascimento humano, que a alma consegue ter, de fato, esse aprofundamento e essa intimidade com Deus. Não é à toa que Krishna vem dizer esse conhecimento, vem transmitir esse conhecimento para os humanos, não para os semideuses. Os semideuses nem têm acesso ao Bhagavad Gita muitas vezes. Tá? Os semideuses nem estão preocupados com isso. Né? Como nós já vimos anteriormente no chamado Bhagavatam, como Indra, Brahma e outros duvidaram da posição de Krishna como sendo Deus, desafiaram ele, até que Krishna mostrou para eles que de fato ele era Deus. Né? Então, nós seres humanos temos uma posição muito vantajosa, né? Porque através deste corpo humano, dessa dinâmica da sociedade humana, da natureza humana, é que você pode compreender e se aproximar de Deus da forma como Ele é. Verso 15. Ó Purushottama, ó Pessoa Suprema, ó Bhuta Bhavana, ó Criador de todos os seres, ó Bhutesha, o Pai de todos os seres vivos, ó Deva Deva, o Deus dos deuses, ó Jagatpati, o Mestre do Universo, apenas você conhece a si mesmo através da sua própria potência. Verso 16. Apenas você é capaz de descrever completamente a sua majestade divina e opulências, através das quais você penetra e reside
dentro de toda a criação cósmica. Ó místico supremo, possuidor da potência Yogamaya, como eu posso conhecê-lo e constantemente pensar em você? Ó Bhagavan, que variedade de aspectos devo eu contemplar em você, através dos quais eu possa encontrar o humor, da meditação correta. Então agora Arjuna quer expandir o seu relacionamento com Krishna para, de fato, uma contemplação, da forma universal e do aspecto divino de Krishna. Agora Krishna já está deixando de ser aquele amigo e aquele instrutor, que no começo do livro ele era, para se tornar agora Deus. Então Arjuna já está mudando o comportamento dele em relação a Krishna. Nós vamos entender isso mais para frente. Verso 18. Arjuna continua dizendo: ó Janardana, por favor, me diga novamente em detalhes, sobre os seus poderes místicos e opulências, porque eu não estou satisfeito em ouvir essas suas palavras nectárias. Ou seja, eu preciso ouvir mais néctar, Arjuna diz. Então, verso 19, Krishna vai agora responder. Ele diz: ó melhor dos curos, eu certamente devo descrever as minhas opulências divinas para você, mas irei apenas descrever aquelas que são proeminentes, porque na verdade não existe limite para as minhas glórias. Se Krishna fosse descrever todas, ele iria ficar falando infinitamente, eternamente. Então Krishna ele vai fazer um resumo e vai dizer: olha, são apenas as mais proeminentes, não são todas. Então Krishna dá início agora, verso 20, dizendo: Aham atma gurakesha sarva bhutasya stita aham madis cha madhyam cha bhutanam anta eva cha. Ó Gurakesha, eu sou a testemunha presente no coração de cada entidade viva, e eu sozinho sou a causa da criação, manutenção e destruição de todos os seres. Aqui é interessante nós amadurecermos um conceito de Deus que no cristianismo e em outras religiões não é aceito, é o fato de que Deus também é o destruidor. É o fato de que Deus é o criador do mal, que Deus é o criador da morte. Ou seja, parece que quando haverá destruição do mundo, parece que não é um ato divino. E as pessoas tentam se salvar desse apocalipse, desse fim do mundo, como se fosse algo que estivesse fugindo aos planos divinos. Ao contrário, se não há destruição, não pode haver criação, não pode haver a recriação. Esse é o processo contínuo de criação e recriação que acontece na existência. Deus ele vive disso, esse é o negócio divino. O negócio de Deus é criar e destruir universos. Não existe qualquer outra coisa que Deus tenha para fazer a não ser isso. E através deste processo, ele vai manifestar uma série de passatempos, ele vai expressar as suas emoções, ele vai expressar os seus sentimentos. A existência ela é uma expressão da mente de Deus, do coração de Deus. Ela precisa ser entendida como uma necessidade divina, não como simplesmente algo que poderia talvez não ter acontecido. Não, é necessário. E por isso acontece. O verso 21. Dos 12 Adityas, eu sou Vishnu, que é a minha opulência. Dentre todos os astros do céu, eu sou o sol radiante. Dos Marutis, ou seja, dos deuses do vento, eu sou Mariti. E dentre os satélites, eu sou a lua. De todos os Vedas, eu sou o Samaveda. Dentre os semideuses, eu sou Indra.
Dentre os sentidos eu sou a mente, e entre os seres vivos eu sou a consciência. Verso 23. Dentre os Rudras eu sou Shankara. Dentre os Yakshas e Rakshasas eu sou Kuvera. Dentre os 8 Vasus eu sou Agni. E entre as montanhas eu sou Sumero. 24. Ó Partha, os sacerdotes me conhecem como Brihaspati, o chefe ou o guru dos semideuses. Os generais me conhecem como Kartikeya, e entre os reservatórios de água eu sou o oceano. 25. Dentre os sábios eu sou Brigu. Dentre todas as invocações eu sou a sílaba Om. Dos sacrifícios eu sou a meditação nos santos nomes. E dentre as entidades inertes eu sou a montanha dos Himalaias. 26. Das árvores eu sou o Pipala. Dos sábios celestiais eu sou Narada. Dos Gandharvas eu sou Chitrarata. E entre todos os seres perfeitos eu sou Kapila Muni. 27. Dentre os cavalos eu sou Uchaishrava, nascido da batedura do oceano de leite, pela extração do néctar. Dentre os elefantes eu sou Airavata, e entre os homens eu sou o rei. Bom, então aqui nós vamos parar, apesar de faltarem poucos versos para terminar o capítulo 10, a gente continua amanhã na próxima aula. Um excelente dia para todos e fiquem em paz. Hare Krishna.